Gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão, gurizada? Tudo tranquilo? Tudo certo? Seguinte, videozinho de hoje, vamos falar sobre o grupo do Inter. Vamos lá, estamos começando melhor que ano passado ou não? A real é que eu queria fazer esse vídeo já faz um tempo, mas eu tava esperando o grupo fechar. Tava esperando o Inter contratar e fechar o grupo pra eu, né, fazer esse vídeo. Mas como o Inter tá demorando um tempão pra contratar, né? Já começou a pré-temporada, daqui a pouco começa o gauchão e o Inter tá nessa de contrato não contrato. Chegou, o David chegou, mas não foi apresentado ainda, aquela coisa toda. Vou fazer o vídeo agora. Vamos fazer o vídeo agora e já vamos projetar. Vamos conversar, vamos projetar o que ainda pode vir, beleza? Então bora lá, bora pro vídeo, vamos embora. Seguinte, fiz umas anotações aqui, o negócio é o seguinte, gurizada. Vamos começar pelo homem, né? Vamos começar pelo treinador, é o principal. O que eu acho do treinador desse ano, o que eu acho que se melhora, se não melhora. Vamos lá. Seguinte, é meio complicado, né? Fazer um exercício de futurologia aí, né? Falar que o cara vai dar certo, que o cara é melhor, se o cara não é melhor que o do ano passado, que o Miguel é meio difícil, né? Mas vamos lá, o que eu acho, cara? Primeiro, por que eu acho que esse ano a gente começa melhor em quesito treinador? Primeiro, tempo de treinamento, pré-temporada. Eu acho que isso é o principal e eu acho que foi um dos... Não vou dizer o principal motivo, porque com o tempo vai saindo muita coisa na imprensa. Diz que o Ramires não era que era só falta de treinamento. O trato com os jogadores era meio difícil. Não só com os jogadores, com todo mundo, o trato era meio difícil, então não posso dizer que era só isso. Porém, eu acho que o tempo de treinamento, a pré-temporada, é uma coisa muito importante, uma coisa que a gente não teve no ano passado, né? Devido a todos os problemas que tiveram, acabou uma temporada, já começou a outra, não teve tempo de treinamento e esse ano vai ter. Então esse ano eu acho que a gente tem uma vantagem. Já começa, o nosso treinador vai ter uma vantagem, que ele vai ter um tempo de só treinando para implementar o modelo de jogo dele, né? Sem ter jogo. Já é uma grande vantagem, já é uma desculpa a menos que ele vai ter. É uma desculpa a menos. Então eu acho que nesse quesito, a gente começa numa vantagem, sim, eu acho que tem vantagem. Outra, pelo que a gente está vendo, né, que o Inter pelo menos está atrás, não, até agora contratou meia dúzia de gente, contratou três jogadores, contratou um ponta, né, o David, que é ponta, né, mas a gente está vendo que o Inter está correndo atrás. Se falava de Marinho, se falava de Nicão, agora tem o David, se fala lá do Brian Rodrigues, do Barco, que são jogadores que jogam pelas pontas, né. Então o Inter tá realmente trazendo reforços que se adequem ao estilo de jogo do treinador. Então eu acho que trazendo jogadores que se adequem ao estilo de jogo e com tempo de treinamento, eu acho que agrega muito. Por isso que eu acho que o Inter já deveria ter trazido, já deveria ter praticamente fechado o grupo. Porque tá passando o tempo de pré-temporada e os caras não chegaram ainda. Mas é isso, eu acho que em treinador a gente começa com uma vantagem não pelo treinador em si. Que eu não tenho como eu falar que ele vai dar certo. Eu posso falar que o outro não deu certo porque já passou. Agora não tem como eu falar que esse vai dar certo. Mas eu acho que tem mais mecanismos, mais ferramentas para dar certo, tendo tempo de treinamento e com jogadores com reforços que se adequem mais ao estilo de jogo dele. Vamos falar aqui das laterais, cara. Lateral direito. A gente perdeu o Saravia, que realmente, depois que voltou da lesão, não conseguiu desempenhar o futebol que já tinha jogado. E a gente não contratou ninguém. Cara, ficar com o Heitor e com o mercado, acho complicado. Acho que a gente não começa melhor. Acho que a gente começa pior. Eu acho que a gente tem que sim contratar um lateral direito, o Inter tá atrás, né? Se fala muito do Bustos, que pelo jeito vai vir só no meio do ano, mas eu acho que no quesito lateral direito a gente começa pior. Lateral esquerdo não saiu ninguém, nem chegou ninguém e renovamos com o Moisés. Eu acho que aí é um erro. Acho um erro. Se tu tivesse realmente contratado um lateral esquerdo bom, um lateral esquerdo titular, tu até poderia, vou renovar com o Moisés, porque a gente não vai pagar nada no Moisés, ele vai ficar aí, porque tem a dívida com o Bahia. A gente até podia conversar, mas eu acho que ficar com o Moisés pra eles hoje ser titular, eu acho um erro. Eu acho que aí a gente começa errado. A gente começa igual o ano passado, e não quer dizer que seja bom. Então eu acho que lateral esquerdo é a mesma coisa, nada mudou. Dupla de zaga, nada mudou. A dupla de zaga é a mesma, né? Saiu o Lucas Ribeiro, que também não jogava, que também não faz muita diferença. Não chegou ninguém, porém temos um reforço. Temos um grande reforço e que se a gente não sabe como é que vai ser, até pela idade, pela lesão, mas se repetir o que vinha jogando antes da lesão, é um baita reforço e, digo mais, ele é titular. Se jogar o que estava jogando é titular, aí é ele mais alguém, o homem, Moleto. É um baita reforço, se jogar o que estava jogando antes da lesão, é um baita reforço. Minha opinião, é titular. Titular. Ele Cuesta, ele Bruno Mendes, ele Kaique Rocha, não sei, cara, mas é ele mais um. Se a gente lembrar, o melhor momento do Cuesta, ou acho que foi o melhor momento do Cuesta, foi lá do Moledo. Então, é Moledo e a dupla de zaga.
acho que a gente começa um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, com o retorno do Moledo, porque não digo que a gente começa muito melhor, porque a gente não sabe como é que ele vai voltar. Então não tem como a gente dizer, ter certeza que a gente começa melhor, mas um pouquinho melhor, acho que sim. Com o reforço do Moledo, acho que sim. Volante, vamos lá. Quem que saiu? Saiu ninguém. Veio o Lisiero. Cara, e aí? Vou falar o que do Lisiero? O Lisiero era reserva do São Paulo, até começou relativamente bem, depois perdeu espaço, não joga. E aí, ele é melhor que o Dourado? Não sei, cara. Não sei se ele é melhor que o Dourado, eu não sei se ele é melhor que o Lindoso. E ele vai realmente fazer diferença? Não sei. Então, não acho que ele agrega. Hoje eu não sei, vamos ver. Pode começar a temporada e ele acabar com ele jogar muito. Reto, rezando pra que sim, tô torcendo pra que sim. Mas hoje a gente não pode dizer que ele realmente agrega. Então eu acho que tá mesma coisa. Mesma coisa. Meio campo, vamos lá. Não chegou ninguém no meio campo, né? Só que tivemos uma saída. O Patrick. O Patrick é meio complicado de falar, cara, porque é o seguinte, a minha opinião sobre o Patrick ele é um bom jogador, um bom segundo, terceiro homem de meio campo, tá? No Inter, como é que ele jogava? De ponta. Acho que aí começa o erro, entendeu? Então eu acho que a saída do Patrick, claro que tem que ter reposição, que eu já vou falar mais pra frente, quando chegar nos atacantes. Eu acho que tem que ter reposição. Eu coloquei o Patrick como meia, porque na minha visão o Patrick é meia. O Patrick ele não é atacante, não é ponta que ele tava jogando no Inter, por isso eu coloquei ele como meia. Então eu acho que assim, ó, a saída do Patrick, ela é ruim até o momento do Inter não contratar ninguém. No momento que o Inter trouxer alguém pra vaga do Patrick, eu não acho que se torna ruim, porque embora o Patrick seja um bom jogador, eu acho que já tinha batido no teto a relação dele com a torcida. Tudo bem, ele jogava uma partida bem, mas e se ele jogasse uma, duas mal, a torcida já caía em cima, a torcida já não gostava. Quando eu li o nome dele na escalação, já era um problema. E tem diversas informações. O próprio Colar, no Voz do Gigante, eles falam que o Patrick tumultuava o vestiário. O Patrick, quando ele não jogava, ele falava mal do treinador. Cara, se é pra tumultuar o vestiário, então que saia. Que saia, tem que sair. Então eu acho que perder o Patrick é um problema até a página 2, cara. Até a página 2. Porque no momento que ele não jogasse, ele ia tumultuar, ia ser um problema ele estar aqui. Então eu não vejo como um grande problema o Patrick sair. Eu acho que já estava na hora dele sair. E chegamos nos atacantes. Quem que realmente chegou? O Wesley. Cara, é um bom jogador? Dizem que sim, né? A gente vê alguns vídeos, vê alguns jogos e Cara, ele é bom, mas há quanto tempo ele não joga? E aí? O que me deixa mais tranquilo, assim, é o fato dele vir e ter a vontade de ir pra seleção. Ele tem o desejo de ir pra seleção e ele quer ir pra seleção de qualquer jeito. Então vamos combinar que pra ele ir pra seleção brasileira ele tem que jogar muito. E isso me serve, ou seja, ele tá com vontade de vir e vai dar tudo dele. Então tomara que dê bem, tomara que dê bom. Mas precisava de um centroavante, assim? Cara, não sei se precisava. Eu acho que é bom tu ter, porque tu tem Yuri e tu tem Cadorini. Acho até que precisa de um reserva, porque eu não sei se o Cadorini realmente está pronto, entendeu? Então, pra mim, foi uma ótima contratação. No jeito que foi, acho que foi uma ótima contratação, uma aposta boa do Inter, e por esse fato que eu disse, ele quer muito pra seleção, então ele quer jogar muito. Me serve, tá? Só que o que acontece? Eu acho que a necessidade do Inter maior não era o centroavante. Não era o centroavante. Embora o estilo de jogo do treinador do Cacique seja ter um centroavantão mais que joga de costas, aquele que tu dá um balão pra frente, ele vai brigar com o zagueiro, vai dominar a bola. Estilo um Guerreiro, que o Guerreiro fazia, que o Yuri não faz, não sabe jogar de costas. Eu acho que o Inter precisa, antes desse jogador, precisa de segundos atacantes, de jogadores pelo lado, jogador de velocidade, jogador de drible, que quebra a linha, entendeu? E aí a gente vai entrar pro último tópico aqui, que seria o David, que já tá contratado, não foi apresentado ainda, mas já tem foto com a camisa do Inter. No momento que eu tô gravando esse vídeo não foi apresentado ainda, mas já tá certo, então veio. Se tu falar que se vir só ele, saiu o Patrick, que eu botei como meia, mas tá jogando de atacante, saiu o Patrick e chegou o David. Eu acho que tá ali. Eu não sei se o David é pior que o Patrick. Eu não acho que não seja pior que o Patrick. E acho que as características do David são muito melhores pra se ele ser ponta e ser atacante do que o Patrick. Então eu acho que a gente tem um ganho aí. Legal nessa parte. Embora não tenha sido apresentado, mas tá tudo certo. Já tá contratado. Então assim, vamos lá. E aí, começamos melhor do que acabamos ano passado? Ou não? Cara, eu acho que dá pra dizer que a gente começa no mínimo igual. No mínimo igual. Acho que um pouquinho melhor, tendo em vista o treinador em si. O tempo de trabalho que ele tem e a direção buscando reforços que se adequam ao estilo de jogo dele. Mas não tem como dizer que esse ano o Inter começa muito melhor. Não tem como. Então é no mínimo, só que também pior eu não diria. No mínimo igual.
Então de igual um pouquinho, pouca coisa melhor. Pouca coisa melhor. Agora, o que na minha opinião, o Inter realmente precisa pra começar muito, muito melhor? O que a gente tá vendo aí? Que tá vindo o Braia e o Barco, que o Inter tá atrás. Cara, se vier esses dois, aí não tem. O Inter nesse ano tá aqui em cima, e o ano passado o Inter tava aqui. É isso. Se vier esses dois, tá louco. Aí não tem. Tomara que venha os dois. Diz que o Braia tá bem mais perto do que o Barco já é mais difícil, mas se vier os dois, você tá louco. Então, o que eu, na minha visão, quem que eu ainda traria, tá? Que eu acho que é fundamental, que é um lateral direito. É fundamental trazer um lateral direito. Trazer esse ponta, eu acho que pode ser os dois. Na minha visão, teria que ser os dois. Mas tem que ser um lateral direito. Eu contrataria um lateral esquerdo também, tá? Então é um lateral direito, um lateral esquerdo, titular. Moisés, a gente sabe, né? O que acontece. Então eu acho que é um lateral direito, um lateral esquerdo. Pelo menos 2 atacantes, pontas, jogadores pelo lado, jogadores de velocidade. E eu acho que talvez um meia, não sei se seria a prioridade por trazer um meia. Por quê? Vou dizer por quê. O Barco, né, como a gente sabe, ele é um jogador de lado, mas ele não é aquele ponto igual o Brian, por exemplo. Ele não é aquele jogador de velocidade pelo lado, que às vezes vai na linha de fundo, que não é o caso agora, mas que não vai à linha de fundo tanto. Ele é um jogador que constrói muito o jogo, ele é um jogador mais construtor, mais armador de jogada do que o Brian. Por isso que eu acho que se vier o Barco, o Brian e o Barco, tu não precisa trazer mais meia. Por quê? Porque o Barco ele vai fazer uma função de armador de time pelo lado, mas vai fazer. Entendeu? Outro motivo que eu acho que não precisa trazer um meia, eu tô torcendo muito, cara. Eu sei que tem gente que até não gosta muito dele, mas, cara, a gente também não pode ter memória curta. A gente tem que lembrar de como que ele chegou. Tô falando do Bosquilha. Pra mim, eu tô torcendo muito para que o Bosquilha lembre aquele Bosquilha do quando ele chegou com o Kudê. Por que eu tenho uma esperança a mais que ele consiga retomar aquele ritmo que ele tinha? Se a gente lembrar, como é que jogava o Kudê? O Kudê jogava com uma linha de 3, né? Tinha 2 atacantes, né? Mas ele jogava com uma linha de 3, com 2 pontas, né? Com 2 mais extremas, uns meias abertos, né? E o que acontecia? Esses meias que jogam mais aberto, quando eles atacavam, eles iam por dentro, né? E quem fazia as extremas eram os laterais. Era assim que o Kudê jogava, né? E se a gente lembrar, o Bosquilha foi muito bem com o Kudê. Foi muito bem. O Bosquilha, tá louco, jogou muita bola com o Kudê. O Bosquilha dava o time, dava o ritmo do jogo. A gente pode lembrar o Grenal, que foi 0x0, o último Grenal lá da primeira da Libertadores. O Bosquilha teve 2 chances na cara do gol. Tudo bem, ele errou, paciência. Mas, entendeu? Ele dava a dinâmica toda do jogo. Era ele que dava a dinâmica do jogo. Entendeu? Pô, é aquele cara de combinação de jogada, entendeu? E jogava como? Jogava na ponta, indo pra dentro. Como é que joga o Medina? Joga com os pontas, não fazendo a linha de fundo, mas joga com os pontas, indo pra dentro. Então eu acho que nesse modelo de jogo do Medina, que é parecido com o do Kudê, eu acho que pode dar muito bom pro Bosquilha. Tô torcendo muito pra que o Bosquilha dê certo, que é mais um reforço. Então é isso aí, gurizada. Eu acho que a gente, como eu falei, eu acho que nesse momento hoje, quando eu tô gravando o vídeo, eu acho que a gente começa com um patamar um pouquinho acima. Eu acho que é pouca coisa melhor do que no ano passado, mais até pelo treinador do que pelos reforços. Eu acho que pelo treinador, não pelo treinador em si, mas pelo tempo que ele vai ter de trabalho que o outro treinador não teve, e pelos reforços que o Inter, né, se especula que tem a característica do treinador, que isso é muito importante também, entendeu? Então acho que a gente começa um pouquinho melhor por causa disso, tá? E claro, se vier Barco, se vier o Brian, e mais um lateral direito, pô, aí estouramos. Aí a gente começa muito melhor que o ano passado. E aí, o que vocês acham? Começamos melhor? Começamos pior? Começamos a mesma coisa? Quem tem que contratar? Tem que vir Barco? Tem que vir Rodrigues? Lateral esquerdo, lateral direito? E aí? Diga aí nos comentários, vamos dar aquela discutida básica. E é isso aí, gurizada. Tamo junto. Se curtir, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E tamo junto até o próximo. Ah, outra coisa. Chegou o David, não foi apresentado ainda, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer uns react das jogadas de quem chegou. Ah, eu não falei do D'Alessandro por motivos óbvios, né? O D'Alessandro não vem pra mudar a patamar de time, o D'Alessandro não vem pra ser o diferencial do Inter, então o D'Alessandro é o D'Alessandro, beleza? Por isso que eu não falei dele. Tá? E eu vou fazer um react das jogadas, dos lances, dos que vieram, tá? Que até o momento, os que vieram, Lisiero, Wesley. O D'Alessandro, por óbvio, também não vou fazer, que a gente já conhece muito bem o D'Alessandro, tá? Lisiero, Wesley vou fazer, e do David também. Vou fazer porque não foi apresentado, mas até eu fazer o vídeo já vai ter sido apresentado, beleza? E se vier mais reforço, tomara que venha, vou fazer. Tomara que eu faça vídeo do Barco, do Brian Rodrigues, do Bustos. E é isso aí, tamo junto, até a próxima, valeu!